Boa tarde, pessoal. Estou aqui para apresentar mais um vídeo da série Se Beber Não Se Apaixone, número 3. Dessa vez nós vamos falar sobre narcisismo, ok? Quem não me conhece, José Expedito de Andrade, psicanalista. Então, nós estamos numa série aqui, já apresentamos Se Beber Não Se Apaixone, alcoolismo. Se beber, não se apaixone, borderline. Se você não assistiu, assista. O link está aí para o meu canal. Você pode assistir, porque tem informações muito importantes de uma forma muito, como é que eu diria, muito leve, tá? Não é curso, é um bate-papo com meus amigos e eu peço apenas que você curta, compartilhe e se inscreva no meu canal para que a gente possa continuar trabalhando. Porque se as pessoas não valorizam o nosso trabalho, acaba que somos excluídos, tá certo? Então, curta e se inscreva, por favor. É o seguinte, uma pessoa, uma mulher bonita, que já não é mais na faixa dos 20 anos, já não tem mais aquele corpinho de menina, os filhos já estão adultos e de repente ela está se sentindo já para escanteio antes da data, né? Antes da época. Pessoal, a mulher na faixa dos 50 anos, ela não está preparada para ter sua vida amorosa encerrada. Se vocês se lembrarem, eu já disse isso na terapia do amor e sexo. Podem procurar aí, adquira nossos produtos, terapia do amor e sexo, na juventude, no casamento e na velhice. E eu deixo bem claro que, ao contrário de muitos mitos que as pessoas falam, porque a pessoa envelheceu, acabou o sexo. É mentira. Nós conversamos aqui cientificamente, tá? Cientificamente. Também tem especialização em neurociência, onde nós estudamos com a doutora Carmita Ábido tudo sobre sexo na velhice. Então, veja bem, ela resolve partir para encontrar o grande amor da sua vida e encontra. Aparece um sujeito muito bem apresentado, o bonitão, certo? Esse bonitão é um médico, é um próspero médico, que só anda inclusive com o uniforme do hospital, vai para bar, para restaurante com o uniforme do hospital. E a primeira coisa que ele faz, entra na vida dela, né? Declara amor, que é tudo que a pessoa quer, se sentir amada. Entra na vida dela e as filhas dela veem logo escrito na cara dele, assim na testa dele, picareta. Aí a primeira coisa que ele faz, se indispõe com elas, elas saem da casa da mãe e então ele tem total liberdade para cuidar dela, né? Porque esse é o maior pretexto do narcisista. A pretexto de cuidar da pessoa, ele vai se apoderando dos segredos dela, das posses dela, certo? Ele vai cuidando realmente das coisas dela, começa a pegar o dinheiro dela para guardar num banco e a mulher totalmente apaixonada se entrega para essas viagens de que ele realmente está cuidando dela, né? E a primeira coisa que toda pessoa que já tem filhos adultos pensa é que os filhos estão com ciúme, os filhos não querem mais que a pessoa tenha aquela vida que ela teve na juventude, uma vida amorosa, que namore. O que é o narcisismo? O narcisismo, ele começa com uma história na mitologia de que um camarada era tão bonito que ele ficou se olhando no espelho d'água, né? E ali acabou se dando mal.
Mas essa história, depois ela foi resgatada pela psicanálise para dizer que é um período da formação da personalidade, um período narcísico de formação da personalidade muito importante. Mas psiquiatria, na psiquiatria é um transtorno de personalidade e o DSM, o Manual Diagnóstico dos Transtornos Mentais, reúne vários requisitos para que a pessoa seja classificada com o transtorno narcisista, né? Primeiro, a pessoa tem uma sensação de grandiosidade, tá? Grandiosidade própria, assim, tem muita importância, tem talentos, tem tudo, e espera que as pessoas reconheçam ele por esse talento, e na verdade ela não é nada disso, não tem talento nenhum, tá? Segundo, a pessoa é preocupada com fantasias de sucesso ilimitado. Ela quer ter poder, quer brilhar, se acha o mais bonito do que os outros, o amor ideal. Tudo promessas falsas, que ela também não é nada disso, né? Aí vem, acredita ser especial. A pessoa que é narcisista, ela acredita que somente pode ser compreendido por outras pessoas importantes. É aquela pessoa que você chegar no clube, ela quer falar com o Comodoro, com o presidente do clube. Se ela chegar no banco, somente o gerente pode atender ela. Qualquer local que ela chegar, ela é tão importante que ela não é qualquer pessoa que ela acha que está no nível dela, né? Depois tem, ela debanda, ela precisa que as pessoas tenham admiração por ela, excessiva. Então, no caso do personagem que eu contei logo no início, quando as filhas da mulher que cai no golpe do narcisista não têm admiração nenhuma por ele, já é motivo suficiente para ele rejeitá-las e, é claro, elas também se vendo ameaçadas no seu status quo também já pegam antipatia por ele e saem de casa e a guerra começa, né? O narcisista apresenta um sentimento de possuir direitos, tá? Assim, direitos, expectativas, que nem ele sabe realmente explicar de onde vem, como seriam esses direitos, mas ele se acha no direito. Ele acha que tem direito. E aí vem, nas relações interpessoais, o narcisista, ele explora a pessoa que tem a relação com ele até ela se sentir arrasada, se sentir um lixo e não ter mais nada. Né? No exemplo da série, muito bem colocado, ele começa se apropriando das coisas da mulher, depositando o dinheiro dela no banco. Não é um depósito no banco, é naquelas caixas onde ele guarda também as coisas dele misturado. Depois ele vai lá, tira o dinheiro, certo? E com o casamento, né? E depois com as câmeras de vigilância, olha só. Né? Então ele não deixa nem ela respirar, tá? E quando ela descobre e pensa em se separar, ela não consegue, porque até os advogados que eles vão, o John vai lá e ameaça o advogado. O John vai lá, ameaça a polícia. O John vai lá, o cara realmente é o sujo, né? Ele é muito sujo e conseguiu entrar pela porta do amor, certo? E quando essa situação, por exemplo, a situação conflituosa, a mulher descobriu quem é ele, quer sair fora, aí ele mostra a face real dele. Ele não tem a menor empatia, é impiedoso e é capaz de cometer qualquer crime e fala qualquer coisa para ofender a pessoa. Aí ele mostra a real face dele. Ele não tem esse sentimento de amor, de compaixão, de empatia. Isso não existe. Era tudo parte de uma trama.
de uma trama, ok? Então eu falei aqui sobre o aspecto técnico do narcisista. Agora, na nossa terceira parte, eu vou falar de casos concretos, ok? Pessoal, eu não sou bom marqueteiro de internet, eu não dedico meu tempo todo à internet, mas eu tenho internet desde que ela apareceu no Brasil, né? Então, como minha carreira principal como advogado, a advocacia, ela tem muita restrição com relação à publicidade, a marketing, e a gente utilizava a internet muito mais para realizar trabalhos manuais, digamos assim. Não do modo de ficar da internet, como as pessoas ficam hoje, e resolver tudo pela internet. Por que eu estou dizendo isso? Porque apesar de eu não ser um expert em marketing digital, eu sempre tive internet e eu comecei a perceber, há alguns anos atrás, algumas mulheres, assim, primeiro, uma mulher tão linda, tão fascinante, vestida com o uniforme da infantaria do exército americano, entrando em contato comigo pelo Messenger. E eu não conseguia entender o que, é que significava aquilo, né? Mas eu perguntei e ela disse que se sentia muito solitária, queria fazer amizade com uma pessoa e eu não sei por que eu fui chamado ali, tá certo? Depois dessa, já apareceram várias. Hoje eu tenho lá mulheres, tem uma lá que diz que ela é portuguesa e foi fazer um trabalho na África e não sei o que, e quer conhecer o Brasil, certo? Pessoal, fique esperto. Você sabe o que é isso? Isso são criações de inteligência artificial feita por malas, por bandido que manja de criar personalidades na inteligência artificial, porque hoje o seu nome, o seu CPF, o nome dos seus pais, onde você trabalha, está tudo na internet. Está tudo, você encontra tudo na internet. O que é que os golpistas fazem? Eles sabem dos seus gostos. Eles sabem que o homem é um animal extremamente visual. Então, eles elaboram aquela pessoa que é de acordo com aquele seu ideal. Você tem um ideal. Ela elabora aquela mulher, entra em contato com você, tá? E você tem que prestar atenção, porque a inteligência artificial você ainda consegue pegar. Quando eles traduzem a conversa deles para o português é uma das línguas mais difíceis, eles cometem erros. O erro principal que eles ainda cometem é o erro de gênero. Eles não tratam normalmente, se é uma mulher que está falando, ela fala como se fosse um homem, porque eles não conseguem. No inglês não tem esses dois gêneros, entendeu? Minha e meu, eles erram. Quando vocês virem esses erros de gênero em textos, pode prestar atenção que isso é feito por computador, por inteligência artificial. Então, eu sempre refutei essas coisas porque eu queria dizer para vocês prestar atenção nisso, nessa questão dos golpistas entrarem em contato com você, tá? Para fazer você acreditar que realmente é uma mulher e ela vem, a técnica do golpe é de dizer que está te oferecendo uma coisa muito grande para te pedir uma coisinha pequenininha. Por exemplo, o golpista, ele fala que tem 1 milhão para te pedir 10 mil. O golpe dele é os 10 mil, tá? Eu vou dar um exemplo logo em seguida. Por exemplo, se você está na internet, digamos que eu sou fã de carteirinha da Angelina Jolie.
Adoro, acho ela bonita, os filmes maravilhosos, as coisas que ela faz no mundo aí excepcionais, né? Caridade, essas coisas, tudo. Eles sabem, os donos de inteligência artificial sabem disso, sabem do meu gosto. Eles vão criar um grupo de fãs da Angelina Jolie. Aí você é convidado para entrar no grupo de fãs da Angelina Jolie. Aparece ali milhares de pessoas, na verdade é tudo mentira, só deve ter você lá no grupo de fãs da Angelina Jolie. De repente eles pedem algum tipo de ajuda, algum tipo de colaboração para você, e só tem você. Essa colaboração é apenas o golpe. O que é que você tem que fazer? O que é que eu fiz? Que já fizeram isso comigo também. Você tem que parar e dizer, peraí, a Angelina Jolie, será que ela não tem aqueles contratos milionários de filme para cuidar, filhos para cuidar, separação para cuidar, não sei o que para cuidar, para ficar conversando comigo na internet? Gente, vocês têm que, nesse momento, vocês têm que praticar o tal do mindfulness. Pés no chão, atenção total. Quem sou eu? Pô, um cara pobre, velho, feio aqui do terceiro mundo, a mulher está se ocupando comigo. Pés no chão, pessoal. Aí você vai dizer assim, ah, isso não acontece. Acontece. E eu vou contar para vocês aqui, ó, saiu há pouco tempo, não tem um mês aqui, saiu na televisão, essa história é pública, tá? O camarada entrou na internet se passando pelo cara mais rico do mundo, tá? Se passando pelo cara mais rico do mundo, tá? Para conversar com uma mulher aqui do estado do Goiás, e preocupado com ela, né? Claro, como que ela estava e tal, inventou uma historinha. O cara inventou uma historinha de que o dinheiro dele estava todo investido e estava bloqueado e estava precisando de 200 mil. A mulher caiu no golpe de 200 mil reais para o Elon Musk. Que ela deu dinheiro para o Elon Musk administrar. É mole. A pessoa saiu no jornal, pessoal. A pessoa deu 200 mil reais para ela, o homem mais rico do mundo. É mole o que mais, velho? Então é útil ao narcisista esse desentendimento entre os parentes, porque ele isola a pessoa, tá? Começa a dizer que se fazer de vítima, né? E então ele consegue fazer as coisas tudo em segredo. Eles vão em um cartório, se casam, isso em questão imediata, de menos de 2 meses. Se casam e ele começa realmente a cuidar da vida dela, começa a colocar câmera dentro de casa e no local de trabalho dela também. Coloca a câmera no local de trabalho dela a pretexto de um episódio de segurança e começa a controlar os passos, ele começa a controlar o celular, começa a controlar as conversas dela no local de trabalho, quem entra em casa, quem sai, mas as filhas não ficaram paradas. Elas vão atrás de investigar quem é esse camarada e contratam um detetive particular e vai descobrindo a ficha desse cidadão, né? E quando descobre a ficha desse cidadão, elas ficam completamente surpresas, porque por mais que elas pensassem que ele era um picareta, ele é astronomicamente 1000 vezes mais picareta do que elas pensavam, né? Então era um cara que já tinha inúmeros registros na polícia, envolvido com crime, inúmeros crimes, perseguição, stalking. E por mais que elas tentem avisar a mãe quem é o camarada, ela pensa que essas meninas estão com despeito, estão despeitadas porque não querem que ela namore com o grande amor da vida dela.
Mas as coisas que ele faz são tantas coisas que não são só as filhas, de repente outras pessoas também vai aparecendo, vai entregando o que é que esse cara é, o que é que ele fez, quantas pessoas ele já enganou, né? Acusações até de morte, é, e vai descobrindo de repente quando a mãe se dá conta, porque outra pessoa que não foi o filho, o sobrinho, chega para ela e joga na cara dela assim uma dureza, uma realidade cruel que ela não tem como não pensar naquilo ali. E aí, de repente, quando ela se dá conta de quem é o camarada, ela percebe que ela está num emaranhado, numa teia de aranha que não consegue sair porque o cara, ele é tão gente boa que ele já processou os advogados, a polícia, já foi preso e processou quem prendeu. E é uma confusão e tem arma e ela não sabe como fazer para fugir desse camarada. Ou seja, caiu facilmente nas garras de um narcisista. Pessoal, eu falei aqui do início do enredo da série Dirty John. Se você tiver chance, assista essa série e você vai ver do que o narcisista é capaz, tá? E não satisfeito, depois que ela descobre tudo, ele ainda ganha mais tempo se fazendo de vítima, e aí apela para o lado de vitimização dele, né? De que ele está sendo vítima de umas circunstâncias lá. Primeiro que é internado no envenenamento e de outras coisas, de um complô, e ela vai ficando com dó, e o tempo vai passando e ela não consegue, está decidida a sair do relacionamento, mas não consegue, tá? Então, é uma série da Netflix, Dirty John. Vocês assistam para você ver do que é capaz um narcisista. E a série é baseado em fatos reais. Não é uma história real, mas é baseado em vários fatos da realidade, ok?